Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Alves de Oliveira, eu sou professor da educação básica, professor de história, atuo no ensino fundamental e também no ensino médio e sou autor do livro Nosso Imperativo Histórico e a Luta, Intelectuais Negros Insurgentes e a Questão da Democracia Racial em São Paulo, que foi lançada recentemente pela editora Malê. Bom, basicamente o livro busca conferir visibilidade ao movimento negro. É muito importante, né, eu como professor de história, quando a gente fala sobre população negra dentro da sala de aula, é muito comum que os nossos alunos e alunas associem a população negra somente ao contexto da escravidão. Poucos são os alunos e alunas que conhecem a história dessa população negra no pós-abolição, após o 13 de maio. E a proposta do meu livro é justamente recuperar essas histórias e contar para o leitor e para a leitora como essa população negra se articulou politicamente, sobretudo no contexto de 1945 até 64, no estado de São Paulo, especificamente na capital, como essa população se organizou politicamente para combater o discurso hegemônico em torno da democracia racial, que foi se consolidando ali no contexto dos anos 30, sobretudo após a publicação do livro do Gilberto Freire, O Casagrande Senzala. Então, ao longo do livro, eu conto a história das organizações negras, como, por exemplo, as associações, a Associação José do Patrocínio, que foi fundada em 1941 por uma mulher negra, Maria do Rosário, a Associação dos Negros Brasileiros, fundada em 1945 pelo José Correia Leite. Eu falo também sobre a imprensa negra, os jornais negros que circularam durante esse período e que vão aqui ressignificar a história do Brasil, contando a nossa história do ponto de vista da população negra, denunciando a existência do racismo estrutural. E eu termino o livro fazendo uma breve biografia de alguns intelectuais negros insurgentes que foram silenciados pelos discursos hegemônicos, como, por exemplo, José Correia Leite, um histórico militante, a Sofia Campos, que nos anos 40 já pensava a relação entre raça, classe e gênero, e a Carolina Maria de Jesus, a autora do Quarto de Despejo, que é uma autora mais conhecida pelo público em geral. Então o livro ele busca recuperar a história do movimento negro e eu convido aqui os leitores e leitoras, né, a fazerem esse percurso, né, esse movimento para conhecer um pouco mais da história do movimento negro e dessa forma conhecer a história do nosso país, né, de como essa população se organizou politicamente para denunciar a existência do racismo estrutural e pensar um modelo de sociedade verdadeiramente democrático.